Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre esse livro que eu ganhei de uma grande amiga, da Karen, e é Frida Wingren, né? Uma biografia de uma mulher de Deus, esposa de Gunnar Wingren, pioneiro das Assembleias de Deus no Brasil. Foi escrito por Isael de Araújo, né, uma edição da CPAD, e vai falar um pouquinho então sobre a história da Frida Wingren. Eu queria comentar com vocês o que eu achei desse livro. Eu achei que, na verdade, ele deveria ter outro título, para começar, porque ele não se limita à história da Frida. Ele é um livro que fala muito mais, de forma muito mais abrangente, sobre a vida da Frida e do Gunnar Wingren juntos, né? Então tem muitos momentos que fatos isolados sobre o Gunnar são comentados no livro, não apenas a história da Frida, tá? No início, na introdução, ele foca bastante, né, no nascimento, na preparação que a Frida recebeu. Então ela foi uma moça que desde o começo da sua juventude já sabia que tinha um chamado missionário e ela já tinha se preparado para isso. Então ela era uma moça sueca que sabia que Deus tinha um plano de missões com ela, né? Então ela, logo que entendeu esse chamado, ela foi procurar uma agência de missões, né, uma agência missionária, para ela fazer essa fase de preparação. E depois de algum período que aconteceu a busca dela, né, pelo batismo com o Espírito Santo, ela também foi batizada nas águas, tem todo o histórico é contado bem no princípio. Mas depois que ela casa com o Gunnar Wingren, na verdade, logo antes dela casar, ela já entende a chamada que tem para o Brasil, né, de vir para o Brasil. E o Gunnar Wingren também tinha uma chamada para o Brasil, né? Na verdade, o Gunnar Wingren, daí é contado no livro, que ele era noivo de uma outra moça nos Estados Unidos, numa época que ele ficou por lá, e essa moça tinha um chamado para a Índia. Mas Deus disse para Gunnar que não era o desejo dele que ele fosse para a Índia, então essa foi a razão dele ter rompido esse noivado anterior. Então, quando ele se casa com a Frida, eles estão juntos nesse propósito de serem missionários no Brasil. Então, os dois vêm para o Brasil, e daí a maior parte do livro é sobre como que foi esse período da Frida no Brasil, que foi o maior tempo que ela passa, né, aqui como missionária. A Frida veio para o Brasil com 26 anos de idade, né, jovem, teve 5 filhos com o Gunnar Wingren, e ela era uma mulher muito forte, muito corajosa, destemida, pronta para trabalhar. Ela muitas vezes assumia, né, a direção dos cultos, porque naquela época ainda, como existia um trabalho inicial, né, das igrejas, existiam poucas pessoas ainda para trabalharem como ministros da palavra, também para ficar na direção dos cultos. E quando o Gunnar Wingren saía para viajar, às vezes a viagem era de 3 meses, eram períodos longos, né, para implantar igrejas em outros lugares ainda, e também para orientar aquelas igrejas novas que estavam começando. Então a Frida muitas vezes ficava, né, cuidando da congregação local, enquanto o Gunnar Wingren estava fora. E além disso também ela pregava muito ao ar livre, fala bastante sobre essas pregações que ela fazia ao ar livre, aos cultos ao ar livre. Ela também era uma escritora muito habilidosa, né? Então ela trabalhava no jornal da igreja, fazendo publicações, e ela também fez traduções de hinos para o português, né? E muitos deles hoje a gente tem na nossa harpa cristã, inclusive que foram traduzidos pela Frida, outros que foram compostos por ela também. A Frida, ela teve muitos problemas de saúde no fim da vida, e é interessante que o livro traz que houveram muitas discussões no início da igreja, né, sobre essa questão desse lugar que a Frida ocupava, né, por ela ser muito ativa. Existia uma discussão no sentido de será que ela poderia estar nesse lugar de ficar na frente da igreja enquanto o pastor estava fora, por exemplo. Existiam discussões do tipo. E isso levou a muitos desentendimentos ali, né, nesse princípio, até que fosse estabelecido algumas ordens, algumas formas de trabalho, né, que ainda era inicial, ainda não existiam padrões de serviço de trabalho ali. Então teve muitas discordâncias, né? E nessas discordâncias a Frida acabou saindo também da direção de um dos jornais, mas isso não impediu que ela continuasse escrevendo algumas coisas, né? Então ela continuou sim escrevendo, e algumas partes desses
dessas contribuições que a Frida fez para os jornais são apresentadas aqui no livro de uma forma um pouco... Assim, é bem... Deixa eu achar um aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui. É exatamente como estava no jornal, né? A contribuição que ela fez, por exemplo. Aqui não é uma contribuição da Frida, eu acho. Aqui é um comunicado, na verdade. Então, vários comunicados. Então, esses comunicados é interessante de ver que eles vão contando, na verdade, a história de como que foi no início da igreja, o que aconteceu, por que foi tomada tal decisão, teve uma reunião tal, e X e Y, e nessa reunião foi decidido isso e aquilo. É interessante para a gente ter um contexto, um panorama histórico, né? Mas o livro ele é cheio assim, de partes que trazem partes do jornal, trazem fotos da família, trazem alguns dados interessantes assim, sobre esse início da história, né? Então, por exemplo, aqui o culto que era realizado nas prisões, e aqui a Frida, só a Frida de mulher aqui perdida nesse monte de homem, numa prisão, né, ali do Rio de Janeiro, se não me engano. Deixa eu ver para ter certeza para dizer para vocês, porque o início do trabalho missionário da Frida e do Gunnar foi ali em Belém do Pará. Mas depois de um tempo eles foram para o Rio de Janeiro, né, passaram um tempo ali, e o trabalho continuou ao longo do Brasil, né. Então aqui era no Rio de Janeiro, essa foto aqui dos filhos da Frida e do Gunnar no Rio, com outras crianças, né. Bom, enfim, então assim, o livro traz muitas informações históricas, é bem interessante pra gente, né, pra gente entender um pouquinho também sobre como que foi construída a igreja, o que aconteceu naquela época, por que a gente tem certos posicionamentos hoje, então é muito interessante, eu recomendo a leitura. Sobre a vida da Frida, no fim do livro ele foca mais na Frida em si, né, porque os últimos 7 anos de vida a Frida fica sozinha, né, o Gunnar falece. E nesse período que o Gunnar está doente, a Frida tem que se desdobrar, né, para conseguir dar conta de todas as coisas. E não é um período fácil, né, dá para perceber na leitura, assim, que foi um momento difícil para ela, foi um momento difícil para a família, mas foi um momento de muita graça de Deus, que eles viram muito a mão de Deus sobre eles e que eles tiveram experiências, assim, sobrenaturais. Então foi um período muito interessante, mas depois desse momento que o Gunnar falece, a Frida precisa voltar daí para a Suécia. E daí esse momento é um período de dor, sabe, para ela, muito difícil, porque daí ela precisa abrir mão, né, desse lugar que ela amava tanto e que ela havia entregado a sua vida, né, para estar aqui. Então, depois desse período que ela volta para a Suécia, ela fica muito doente e ela falece. E daí aqui no fim do livro tem uma nota muito interessante, né, sobre como que foi a vida da Frida, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu acredito que resume de forma bem interessante. Diz assim: a irmã Frida tinha muitos talentos naturais, além dos que o Senhor especialmente lhe concedeu. Tinha facilidade de aprender, assimilar e de se expressar. Além disto, retinha sua originalidade. Tanto a sua linguagem falada como escrita tinha simplicidade e clareza, e sabia cativar os que a ouviam. Deixou um bom número de hinos de valor no nosso inário. O seu desejo, desde jovem, era tornar-se escritora, mas o lar, os filhos e, além disso, o trabalho ativo no Evangelho ao lado do marido deixavam-lhe pouco tempo para um trabalho maior, nesse sentido. Mas o que ela escreveu para revistas e jornais, tanto no estrangeiro como aqui, em geral, foi muito bem aceito. O seu zelo e dedicação ao Senhor fizeram-na procurar poder que vem do alto, e de lá veio a sua impetuosidade e firmeza nos trabalhos a que se dedicava, tornando-se assim um instrumento de bênção para muitos. Nunca me esqueço do tempo em que trabalhamos juntos no Pará. Muitas noites, sozinha no seu quarto, lutando, permanecia em oração até a madrugada, tudo para que as bênçãos de Deus descessem sobre o trabalho. Deus respondia e ainda animava outros a entrar na mesma cooperação de oração. A sua impetuosidade, algumas vezes, levou-a além do que era prudente e útil naqueles momentos. Porém, depois, reconhecendo isto, lamentava que tal sucedesse. Entretanto, é preferível ter um espírito ardente e zeloso do que ser morno e nada efetuar.
ela ganhou muitas almas para Cristo. Paz seja sobre a sua memória. E essa foi a vida da Frida, que é brevemente mencionada aqui nesse livro, que eu recomendo para vocês e que me ajudou bastante a ver um pouquinho, só um pouquinho, da nossa história da Assembleia de Deus aqui no Brasil e sobre como que Deus faz, né? Como que Deus trouxe pessoas de tão longe para que hoje nós pudéssemos ser impactados e conhecêssemos o Evangelho, como que Deus usou a vida de pessoas como o da Frida, né? Com tanta impetuosidade, com tanta força, para que a gente hoje conhecesse o Evangelho de Deus, para que hoje a gente soubesse que Cristo nos ama, que Ele tem um plano para a nossa vida e que Ele está hoje guardando a Frida. Ela está lá esperando para que todas as coisas se cumpram e que logo a gente cumpra a nossa corrida, para a gente também, em breve, poder dizer que a gente encerrou nossa carreira com tanta alegria, com o triunfo, sabendo que fez a vontade de Deus, assim como ela também fez. Tá bom? Beijo e até mais.